paz do Senhor, queridos irmãos. Mais uma vez o pastor Ocival com vocês. Sou o pastor Ocival Lopes aqui do Central de Adoração da Família. A nossa igreja localizada aqui no bairro do Tapanã. Uma igreja em movimento. Uma igreja que regressou pós-pandemia e já estamos em movimento novamente. Focado no reino, focado no que temos que fazer, pela qual Jesus tem nos dito na sua palavra. Eu quero convidar todos vocês para esse trimestre. É interessante, né? Nós vamos voltar esse trimestre agora para estudar a carta de Paulo aos Coríntios. A carta de Paulo aos Coríntios é, para nós, mais uma soma de conhecimento que nós iremos ter nesse trimestre. Significa que julho, agosto e setembro nós vamos ter 13 lições abençoadas para edificar a sua vida. E essa carta de Paulo, baseada justamente no livro de Coríntios, é uma carta de Paulo aos Coríntios, e essa carta ela foi a pedido justamente de uma mulher serva santa de Deus, com a qual a Bíblia não fala muito, mas a Bíblia expressa a pessoa dessa pessoa de Cleo. Essa Bíblia, a carta aos Coríntios chama e fala sobre o nome dela, e uma mulher que foi muito preocupada pela vida espiritual da igreja, inclusive de manter a igreja focada naquilo pela qual Paulo havia deixado edificado, estruturado e fundado aquela igreja. Então, vocês vão observar comigo que Corinto era um rico centro comercial situado sobre o estreito istmo que liga o território da Grécia, propriamente dita como Peloponeso, certo? Era uma das maiores cidades do mundo romano, como também uma das mais corruptas. Então vocês vão entender que como a igreja estava exposta ao sofrimento de um ambiente cruel, muito difícil essa igreja que estava ali, e a opressão que ela estava vivendo e sentindo, e muitos irmãos também estavam cedendo ao tipo de caprichos do inferno e carnal também. Sendo um centro estratégico, procurava oferecer prazeres internacionais, que esse era um centro, ele era um centro internacional, e os prazeres geralmente voltavam para ali, todo mundo ia para ali para buscar os seus prazeres. Era descrita como paraíso do marinheiro, o céu do bêbado e um inferno para uma mulher decente. Também foi um local estratégico para a igreja, porque vocês vão convir comigo que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então foi um lugar muito estratégico para que Paulo ali fundasse a igreja de Corinto, louvado seja Deus. Nós temos aqui que esta cidade, tanto Corinto, ela ficava no cruzamento entre o Oriente e o Ocidente, aumentando seu poder, que chamamos poder de influência. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Paulo ele é chamado a dar um pouco de atenção e voltar novamente à igreja da qual ele havia fundado, era para se preocupar com o estado daquela igreja. Aquela igreja estava vivendo uma influência carnal nela. Essa influência carnal estava causando divisão dentro da igreja. E Paulo vai ali para fazer correções. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto no final de sua segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus naquela grande cidade, onde teve uma visão do Senhor. Lá no capítulo de número 18, versículo 9 ao 11 do livro de Atos dos Apóstolos, ali fala sobre uma visão que Paulo teve, da qual nós não iremos dissertar isso aqui agora. Esta carta objetivava corrigir problemas que a igreja local estava vivenciando, trazido ao conhecimento de Paulo pelos da casa de Cleo. Quer dizer que houve uma preocupação das casas de Cleo
com o estado da igreja, no versículo 11 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Porque essa carta vinha para que viesse a responder uma consulta que a igreja em Corinto fizera a ele. No versículo de número 1 do capítulo 7, Paulo explica: quanto ao que me escreveste. Significa que houve uma carta dirigida ao apóstolo Paulo para ir até Corinto e fazer correções dentro daquela igreja, que é muito necessário na vida missionária de quem funda uma igreja. É como um pai que gera seu filho e depois a mãe dar à luz, e esse filho vem ao mundo e necessita-se de acompanhamento. E suponhamos que 2 anos que Paulo passava dentro da área de um campo missionário, esse apóstolo Paulo se distanciou daquela igreja. E era necessário que ele voltasse para ver o estado e o crescimento daquela igreja, porque aquela igreja estava colocada nas mãos de presbíteros e pastores, a qual Paulo havia preparado e havia discipulado para deixar lá. Agora esta igreja, ela não está correspondendo aos ensinamentos do apóstolo. Então vocês vão ver ainda dentro desse capítulo que ela é dividida em seções que correspondem aos 5 principais problemas. Havia 5 problemas dentro desta igreja e foi dividida em seções. A primeira deles, que fala no 1 ao 4 do capítulo 1 de Coríntios, ele fala sobre a divisão, ele fala sobre sexualidade. 5 e 7, fala sobre alimento. 8 e 9, fala sobre a ordem no culto. 11 e 14, e fala sobre a ressurreição. 15 e 16. E existem outros assuntos diferentes, mas esses são o eixo central que nos instrui a pensar e viver cada área da nossa vida através das lentes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses 5 problemas era o que a igreja de Corinto estava vivendo. E agora os da família de Cleó chamavam, enviando uma carta para Paulo que voltasse a Corinto para fazer essa correção na igreja, porque ele era o autor, era o fundador, e ele tinha postura espiritual e moral para poder fazer correção, porque ele era o pai daquela igreja. Era necessário que Paulo fizesse isso, até mesmo para poder ajudar os seus filhos, discipulado por ele, a quem Paulo havia deixado. E vocês vão observar que Paulo, ele chega àquela igreja a partir do capítulo 1 e verso 1 ao 9 de 1 Coríntios com saudação e gratidão. Parece-me que ele chega com uma palavra branda para adentrar-se ao problema da igreja. E vocês vão ver no versículo 1 ao 3, 4 ao 9, vocês vão ver a primeira carta aos Coríntios inicia com uma introdução na questão na qual estão contida uma saudação. Ele vai saudando. Segundo, um agradecimento. A autoria da carta é do apóstolo Paulo. Essa carta é uma autoria do apóstolo Paulo. O destinatário, a igreja que estava em Corinto. 1 Coríntios 1 e versículo 2. Quanto a local e data, a carta foi escrita em Éfeso. Está no livro de 1 Coríntios 16:8. Essa carta foi escrita em Éfeso. Era uma carta que agora Paulo está direcionando para a igreja em Corinto. Durante a terceira viagem missionária de Paulo, entre 53 e 58 depois de Cristo, ela foi escrita. Nós temos a igreja de Deus. A igreja de Deus é a qual Paulo se refere. Em 1 Coríntios 1 e 2, a igreja de Deus que está em Corinto, ele vai se referindo a essa igreja como a igreja de Deus. A igreja é de Deus, é dele. A igreja não era do apóstolo, a igreja não era dos pastores que ali estavam. A igreja não era dos irmãos, porque havia uma questão de divisão. Havia uma questão de afeição desnecessária por pessoas que não tinham nada a ver. Estavam causando problema de divisão com a igreja. Então a igreja é de Deus. Não se trata, portanto, só da igreja de Corinto.
mas da igreja de Deus em Corinto. Deus nunca passou procuração transferindo o direito de posse da igreja. A igreja só tem um dono chamado Jesus, certo? E agora Paulo ele vai diretamente aos santificados e santos. Vocês vão ver no capítulo 1, versículo 2, como é que ele está se dirigindo aos irmãos daquela igreja. Aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos. Olha só, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A santificação tem dois aspectos importantes: a santificação posicional e a santificação progressiva. Todo crente é santificado em Cristo. Essa é a posicional. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, é uma santificação posicional, no verso 1 e 2. Toda pessoa que crê em Jesus é santa. Essa é a santificação posicional. A santificação progressiva está no versículo 2. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Parece contraditório, pois se já é santo, então por que chamado para ser santos? Quem está em Cristo é chamado para andar em Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado continuamente, progressivamente, à imagem de Cristo. Essa é a santificação, chamado de santificação processual. Essa santificação é progressiva e só termina com a volta de Jesus, que nós fomos chamados para ser santo, é a posicional, todo que crê em Cristo é santo. Agora, se eu não me santifico continuamente, eu vou perdendo a minha santificação, eu vou perdendo o meu posicionamento de ser santo. E Paulo ele vai se dirigindo e depois ele entra com ações de graça a partir do versículo 3 ao 9, que diz assim: sempre dou graças ao meu Deus, ao vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Então Paulo começa essa carta como um pastor sensível, fazendo elogios à igreja. Se não fosse estes primeiros versículos do capítulo, caberia perguntar: será que os crentes de Corinto eram verdadeiramente crentes? Será que a igreja de Corinto era a mesma cristã? Basta ver os problemas apresentados a partir do versículo 11, vocês vão ver. A partir do versículo 11 está falando da divisão e unidade da igreja. Paulo é informado que estava havendo dissensões, estava havendo partidarismo entre os cristãos. Todos de Corinto, tanto a divisão e partidarismo estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, e essa informação é chegada até por intermédio de Cloé. Vamos observar que pouco se sabe sobre esta serva do Senhor, mas sua atitude expõe seu caráter de uma serva zelosa e fiel aos princípios divinos, pois estava preocupada com o percurso da igreja em Corinto. O partidarismo e as divisões naquela igreja estavam atrasando o desenvolvimento do evangelho na região de Corinto. Imagine que uma igreja que briga entre si, uma igreja que tem favoritos entre si, que vocês vão observar que esses homens que passaram pela igreja de Corinto, cada um tinha a sua especialização e tinha os seus encantos, e que a igreja estava vivendo essa dissensão e divisão a causa desses homens. Paulo ele vai ao incentivo da unidade da igreja a partir do versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer.
Neste ensejo, Paulo incentiva a união da igreja em Corinto. A união é um requisito primordial para que os crentes convivam em paz e sejam abençoados de acordo com o Salmo 133. Então, Lucas, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, relata que os crentes da igreja primitiva, eles cresciam juntos. E enquanto a isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, porque a igreja vivia em unidade, então não havia crescimento na igreja de Corinto, pelo fato de que a igreja estava vivendo em disseção e divisão. E as pessoas que olham com a ótica de fora para dentro da igreja e querem ver uma igreja santa, não encontravam isso na vida da igreja. Encontravam uma igreja carnal, com os mesmos comportamentos daqueles que não tinham a Jesus. Isso aqui é a enfática mais perigosa que pode existir dentro de uma igreja, quando se olha de fora para dentro e não encontra santos. Encontra uma igreja revestida de mundanismo, de mundanidade, das vaidades da vida, do ego da vida, menos Jesus no controle dela. E nós vamos observar aqui, queridos irmãos, que nós temos aqui o que chamamos de divisão, racha da igreja. A partir do versículo do capítulo 13, verso 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Ciúmes e contendas. E Paulo está dizendo que ciúmes e contenda é só uma atitude de quem é carnal. Uma atitude de quem não tem o temor do Senhor, de que não está vivendo uma vida de santificação, perdeu a santificação, está em degradação na sua santificação. Paulo usa o termo dissensão na língua grega, que é chamado de shemata, que significa literalmente rasgo ou rachadura. Paulo está enfatizando que as dissensões e o partidarismo racham o caráter e o testemunho da igreja. E se está rachada, pode quebrar a qualquer momento. A igreja deve permanecer sólida, a igreja deve permanecer perfeita, pois é a coluna e baluarte da verdade, segundo explica Paulo a Timóteo na sua primeira carta 3, versículo 15. Na igreja em Corinto, havia pelo menos 4 partidos, querido, dentro da igreja de Corinto. Havia o grupo do apóstolo Paulo. Havia um grupo que gostava de Apolo. Havia um grupo que gostava de Cefas. E havia um grupo também que gostava de Cristo. Cada grupo expõe também características dos crentes partidários nos dias de hoje. Os crentes que gostavam de Paulo, porque foi o fundador da igreja, como Paulo era o fundador da igreja de Corinto e gozava de grandes prestígio entre eles, havia aqueles do partido de Paulo. Imagina que não havia um pregador igual a Paulo, não havia um mestre igual a Paulo, não havia um missionário igual a Paulo, era Paulo e Paulo e Paulo, não podia ter outro para substituí-lo. Mas tinha uma equipe dentro da igreja que fazia parte dos que gostavam de Apolo. Quem eram os Apolo dentro da igreja de Corinto? Apolo, nós temos o talento de Apolo, era tão grande que o mesmo era considerado um grande intelectual das escrituras na região. Está escrito no livro de Atos 18, 28. O grupo de Apolo era formado pelos grupos dos intelectuais, aqueles que são chamados os intelectuais da igreja. Toda a igreja deve ter os intelectuais. Isso é uma honra. Mas quando o intelectualismo se torna ceticismo e racionalismo, há prejuízos à mensagem de Cristo. Tinha os que eram achegados a Cefas, que era Pedro. E ainda havia outro grupo, que era chamado grupo de Cefas, que é o nome aramaico para o apóstolo Pedro.
No livro de João 1,42, esses crentes existem ainda hoje, buscando rotular os outros que não seguem o legalismo judaizante. E tinham aqueles que eram de Cristo, que não tinham líderes sobre eles. Você poderia se perguntar: será que o partido de Cristo não seria o ideal para a igreja? A resposta é não, porque estas três estavam menosprezando os outros, criando o partido dos orgulhosos. Eram pessoas que não aceitavam as direções expostas por líderes, porque, segundo eles, estavam ligados diretamente a Jesus Cristo. Eles não teriam líderes dentro das igrejas, pastores, presbíteros, que cuidassem da alma deles. Pessoas assim são perigosas, porque são ovelhas sem pastor. Dentro deste pensamento, alguns são chamados de desigrejados, que rejeitam a igreja, o corpo, dizendo estar ligado diretamente à cabeça. E não há evidência de que Paulo, Apolo e Cefas apoiassem qualquer desses grupos. Então, queridos, aqui está uma introdução à carta de Paulo aos Coríntios, tratando o assunto de dissensão e divisão de uma igreja carnal, de uma igreja partidarista. E este é o chamado a todos vocês, para que esse trimestre venhamos à Escola Bíblica Dominical, participando do culto da família, logo a nossa EBD, e assim nós estaremos atraindo um conhecimento ainda maior, porque vocês em casa, no culto doméstico, vocês vão se inteirar bastante, estudar bastante, pesquisar bastante, e vão unir a família, vão unir junto à mesa, vão unir ao estar sozinho, unir os filhos, aproveitando esse tempo que ainda não se voltou à escola, para poder ter um maior conhecimento. Deus vos abençoe. Eu sou o pastor Osival Lopes, vosso servo, e aqui sempre pronto para atender vocês. Um beijo no coração e um abraço fraterno. Juntos somos mais fortes. Meus filhos e meus netos servirão a Deus com a mesma fé que eu tenho. Deus vos abençoe.